Começando pela questão atinente à fundamentação das decisões, a matéria está há muito tratada na Constituição Federal. Em 1988, já no texto originário da Constituição de 88, se tem o artigo 93, inciso 9, a impor que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas sob pena de nulidade. Isso já deveria ser o bastante para que a determinação nesse sentido fosse respeitada. Lastimavelmente, contudo, na prática o que se vê muito frequentemente são decisões que não atendem essa exigência e possuem fundamentação extremamente rasa, superficial, sem abordar todas as questões de fato ou de direito que são relevantes para o julgamento da causa. Diante dessa situação, desse reiterado descumprimento ao preceito constitucional, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe no seu artigo 489, parágrafo 1º, hipóteses devidamente elencadas de situações em que a decisão se considera não fundamentada. E a consequência disso, como vimos, é aquela prevista na Constituição, a nulidade do que foi decidido, ou melhor, a nulidade da decisão. O que diz esse parágrafo 1º do artigo 489? Não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, e aqui, evidentemente, vale o mesmo para decisões monocráticas, que precisam ter explicitação de motivação, mas qualquer decisão judicial que, e aí nos seus diversos incisos, lista situações em que isso fica caracterizado. Num primeiro momento é importante frisar que esse rol não é um rol taxativo. Ali o legislador se preocupou em indicar algumas situações em que fica caracterizada a ausência de fundamentação, ou menos insuficiência de fundamentação. Outras hipóteses, não ali antevistas pelo legislador, podem ser também tomadas como motivo para tanto. Quais são essas hipóteses que o legislador trouxe então? A primeira delas, no inciso 1, se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Bem, aqui nós temos aquela situação em que o magistrado simplesmente indica uma norma jurídica como embasadora do que está decidindo, porém não faz nenhuma correlação entre essa norma e o caso concreto, do porquê da aplicabilidade dessa norma, o porquê de não aplicar outra norma que pudesse, em tese, ser utilizada para o julgamento, talvez norma que tivesse sido suscitada por uma das partes. Mas, enfim, quando se faz a indicação de uma norma, se precisa fazer a análise concreta de que essa norma tem relação com o fato ocorrido e, portanto, que o seu suporte fático está preenchido. No inciso 2, temos a previsão de quando a decisão emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto de sua incidência no caso. Aqui, mais uma vez, a utilização de fundamentos genéricos, amplos, abstratos, que não guardam relação com a situação concreta sub judice e que, portanto, não podem servir como fundamentação suficiente. No inciso 3, nós encontramos a previsão de invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É o que alguns doutrinadores chamam de decisão vestidinho preto, aquela decisão que pode ser utilizada em qualquer ocasião, desde a festa até no trabalho, nas situações mais casuais possíveis. Isto é, decisão que não tem relação concreta alguma com o que está sendo decidido, e sim uma decisão ampla que poderia ser utilizada como padrão para a resolução de todo e qualquer processo que fosse levado ao conhecimento da jurisdição. No inciso 4, nós encontramos a previsão de algo que dói muito em parte da magistratura,
porque isso era uma prática recorrente e tomara que deixe de ser a partir do novo Código de Processo Civil. Infelizmente, ainda não se tem convicção de que essa norma vai pegar, né? Mas ali está estabelecido que também se considera não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é que o magistrado precise analisar todas as questões suscitadas no processo indistintamente, mas sim todas aquelas que, em tese, se acolhidas, poderiam alterar o julgamento ou alterar a posição que o magistrado está expressando. Evidente que, se numa ação de cobrança for acolhida a tese de prescrição, não se vai entrar nos demais argumentos de mérito. Esses o juiz não vai precisar analisar porque eles ficam prejudicados pelo acolhimento da tese anterior. Isso é óbvio. Mas, quando a defesa traz várias teses diversas, todas elas suficientes por si só, ou melhor, cada uma delas suficiente por si só, para evitar a procedência da demanda, mas vale o mesmo para argumentos que o autor colocasse para embasar a procedência da demanda, todas essas teses, que sejam suficientes para atingimento do resultado, precisam ser enfrentadas, rebatidas na decisão, para que essa decisão se considere realmente fundamentada. No inciso 5, temos: se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui nós estamos diante do famoso copia e cola jurisprudencial, de simplesmente fazer alusão a um julgado anterior, que claro que foi proferido para uma situação concreta que se pôs naquele caso, e jogá-lo para resolver outras questões talvez diferentes, hoje postas, que partem de outras situações fáticas. O último dos incisos do artigo 489 fala em deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Vejam aqui a preocupação que teve o legislador em fazer com que os enunciados de súmula, jurisprudência ou precedentes fossem respeitados como forma de dar segurança jurídica ao processo. O juiz pode deixar, sim, de aplicar esses enunciados, jurisprudência, precedentes, desde que demonstre ou através do distinguish, que é fazendo a distinção dos casos, mostrando que aquele precedente ou aquela súmula se destina a abordar outra situação que não aposta nos autos, ou ainda o chamado overruling, que é a superação do entendimento, de que aquele posicionamento consagrado em súmula, jurisprudência, enfim, acabou sendo superado por um entendimento posterior, já também consolidado. Bem, essas são as situações que o legislador previu, mas como já disse a vocês, não são só essas. Essas são aquelas mais elementares que a lei conseguiu antever e prever expressamente ali no seu texto. Qual é a importância da fundamentação das decisões? A importância disso está em, primeiro, legitimar a atuação jurisdicional. A atuação jurisdicional se legitima por essa participação que os demais sujeitos do processo, além do sujeito imparcial, que é o magistrado, as partes, então, elas se veem ouvidas por meio do contraditório e, nessa medida, se legitima o que o magistrado ali decida. Além disso, a própria imparcialidade da jurisdição fica demonstrada pela fundamentação das decisões. Ou, se nós pensarmos em uma situação problemática em que não tenha havido imparcialidade, ao menos a fundamentação pode servir para nos indicar isso e para viabilizar a correção do erro.
Na medida em que seja exposta uma fundamentação claramente tendenciosa parcial, isso será importante, mesmo assim, para que, via recurso, a parte vencida tenha chance de reversão do que foi contra ela decidido. Além de consagrar, então, o princípio da imparcialidade, também o da legalidade. A fundamentação deve ser apta a mostrar que a decisão segue os parâmetros ditados pela lei e não a contraria. Por isso a necessidade de explicitar os fundamentos jurídicos, não só legais no sentido estrito, mas jurídicos como um todo daquele julgado. Como eu disse há pouco, ainda que rapidamente, também há uma importância na fundamentação para efeito de viabilizar um recurso. E o recurso é também parte do contraditório. Através do recurso é que se viabiliza que as instâncias superiores corrijam os erros que tenham sido cometidos pelas instâncias inferiores. Isso vem em proveito da segurança jurídica também. Fazer com que as decisões judiciais sejam o mais corretas possíveis, e para isso é necessário o recurso, e para o recurso existir é necessário que a parte entenda o que foi decidido e por que ela não saiu vitoriosa naquela instância inferior. A partir disso é que, com base na dialeticidade, no diálogo processual, se consegue criticar a decisão recorrida e buscar na instância superior a sua reforma. Em última análise, o dever de fundamentação das decisões é uma contrapartida do Estado juiz frente ao direito de defesa, frente ao direito de ação e frente ao próprio contraditório exigidos pela Constituição. É por meio da fundamentação que o magistrado responde a todos os questionamentos feitos pelas partes, a todas as colocações e alegações por elas postas, e nessa medida se pode impor do judiciário que faça uma oitiva atenta aos argumentos para que possa rebatê-los um a um. Isso não só quanto aos argumentos, mas também, naturalmente, quanto às provas que tenham sido produzidas.